Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo de hoje, quero falar com você aí que não é inscrito, que não conhece o meu trabalho, para pedir que você considere assistir esse vídeo. Aí, se você gostar, você se inscreve no canal, deixa o gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas e, se você não gostar, também não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, bora de história? O hóspede sombrio. Cuidado com quem você coloca dentro de sua casa. Eu me chamo Sara e o que vou contar aconteceu há 3 anos, mas a memória ainda me consome. Até hoje eu não esqueço o som daquelas garras arranhando a minha porta. Minha vida era simples, mas estável. Eu e o meu marido vivíamos bem. Ele trabalhava fora e eu vendia salgados. E a nossa casa, embora humilde, era um refúgio. Mas eu não sabia o que estava prestes a acontecer, que eu estava prestes a abrir as portas da minha casa para a desgraça. E tudo começou quando Rafaela, minha melhor amiga desde a escola, apareceu em casa numa noite de temporal. E ela não estava sozinha. O marido e o filho pequeno estavam com ela e todos estavam desesperados, molhados, com sacolas nas mãos. Fui pega pela pena. Haviam sido despejados e não tinham mais para onde ir. E sem hesitar eu os convidei a entrar. Nos primeiros dias eu até tentei ignorar a mudança de atmosfera na minha própria casa. O comportamento do marido de Rafaela era a primeira nuvem. Ele era calado, excessivamente quieto mesmo, e passava as noites andando pela casa, deslizando pelos corredores como uma sombra, farejando o ar. E ele tinha um cheiro forte, um cheiro como de terra molhada misturada com sangue coagulado, tipo um animal silvestre. O olhar dele para o meu marido era o que me consumia. Uma mistura fria de raiva contida e fome. Eu sei que é difícil entender, mas só você vivendo para entender o que eu estou tentando descrever aqui com palavras. Rafaela insistia em cozinhar lá em casa. Fazia questão de ajudar a preparar os salgados para o nosso lanche. Ela dizia ser um agradecimento. A cortesia, no entanto, começou a me corroer por dentro. Um dia, enquanto ela estava na rua, a curiosidade e um tipo de medo me dominaram. Peguei a panela que ela usava e o que eu encontrei me fez cambalear. No fundo havia folhas secas, terra escura e até pedaços do que pareciam ser unhas. Ali eu travei. A desconfiança deu lugar à certeza fria de que ela estava praticando algum tipo de feitiçaria dentro da minha casa. Meu marido, depois de comer, sempre passava mal, dormia pesado e suava frio. Parecia estar sendo drenado, como se a sua vitalidade estivesse sendo sugada lentamente por algo invisível.
Mas o pior ainda estava por vir. Minha mãe, vendo o meu desespero, me chamou para ir visitar uma benzedeira antiga, uma mulher de fé, que diziam que enxergava o que o olho comum ignorava. Quando cheguei, antes mesmo de eu abrir a minha boca, a velha me encarou e decretou: tem gente sombra debaixo do seu teto, minha filha. Gente que veio para te destruir, para quebrar o seu lar. A inveja da sua felicidade é muita, minha filha. Você tem que tomar cuidado. Meu corpo gelou. A benzedeira rezou. Olhou fixamente para um copo com água e sentenciou: a mulher que dorme na sua casa, embaixo do seu teto, é bruxa. E não é das boas não, minha filha. Ela coloca pó na comida, enterra coisa no seu quintal e quer ver o seu casamento acabar para tomar o que é teu. Voltei para casa aterrorizada, sentindo um tipo de paranoia me consumir. Naquela noite, enquanto Rafaela e o marido dormiam, meu temor me deu forças para agir. Revirei as sacolas dela e encontrei provas: vidros com sangue, fitas com o nome do meu marido amarrado, papel escrito com carvão e, no fundo de tudo, uma calcinha minha amarrada com um nó. Na manhã seguinte não houve discussão, não houve choro, apenas a minha voz fria e cortante pedindo para que ela fosse embora. Ela se negou. Então, sem mais discussões, joguei as malas e as tralhas dela e da família para fora. Ela me olhou com um ódio profundo, um ódio que eu nunca tinha visto em um ser humano. Ela jurou que eu ia pagar caro, que nada ficaria impune, que a lei do retorno me encontraria. Aí depois ela se foi. Mas depois que ela se foi, um mal se manifestou em meu marido. Ele desabou, ficou de cama, pálido. O corpo dele doía terrivelmente. A febre subia e descia, em ondas, sabe? E os olhos fundos. Parecia que a própria alma estava sendo esvaziada. Vezes ele parecia um zumbi. Por outras vezes ele gritava a noite inteira agoniado. Grito de dor, de medo, não dava para entender mais nada. E então começaram as noites de lua nova. Toda madrugada um cachorro preto, enorme, monstruoso, aparecia na porta da nossa casa. Mas aquilo não era um cachorro comum. Ele se levantava em pé e batia na porta como se fosse um homem. Depois arranhava com uma fúria selvagem. Os rosnados eram guturais e cheios de raiva, parecendo querer invadir a casa para ceifar as nossas vidas. No terceiro dia desses acontecimentos, ao amanhecer,
A porta já estava quase que completamente destruída. Era como uma cena de filme de terror. Madeira arrancada em lascas, marcas profundas de garra. Olha, e pela força eu poderia dizer que não era garra normal, não, parecia ser de metal. Não que eu tenha visto garras de metal, Angel, eu estou querendo dizer pela força descomunal. Ah, também tinha uma mistura de sangue seco na onde estava faltando pedaços da porta e um tipo de baba escura espalhada na entrada assim da minha casa. Desesperada, eu voltei com a minha mãe, a benzedeira, e ela fez uma oração forte, né, sobre o meu marido, pedindo para que os espíritos de luz o abençoassem. E me disse com a voz cansada, carregada: não desejo mal, fia. Deixa que a lei do retorno faça o que for preciso. Mas eu digo a lei do retorno mesmo, não aquilo que aquela bruxa falou para você. O que ela está fazendo com vocês, minha filha, é de uma covardia sem tamanho. Mas não te preocupe que quem te feriu vai colher sozinho o que plantou. Não pense que vai plantar pimenta e vai mastigar morango docinho, não. Depois dessa reza, foi, sabe, como se um peso imenso saísse das costas do meu marido e das minhas também, né, por consequência. E o meu marido começou a reagir. Como por milagre, dias depois ele conseguiu um emprego muito bom em outra cidade. E nós fugimos, né? Tentando seguir a vida e esquecer todo o horror que havíamos vivido ali. O tempo foi passando, minha vida se levantando, até que ouço o telefone. Quando atendo, é a minha mãe. A voz dela tremia tanto que eu mal entendi a voz dela. Até que ela respirou fundo e me perguntou: filha, você está sentada? Eu respondi: por quê, mãe? Bom, filha, se você não estiver sentada, senta. Aconteceu uma coisa terrível com a Rafaela. Ela morreu. Eu gelei e perguntei como, mal ousando respirar. Minha mãe, quase sussurrando, disse: o corpo dela, filha, foi encontrado todo rasgado, como se um bicho grande, forte e selvagem a tivesse atacado. A polícia, é claro, falou que era um ataque de algum tipo de animal selvagem. Mas, fia, nunca houve um animal do tamanho do que fez aquilo, e nem com tamanha ferocidade na região. E até hoje o medo me paralisa, sabe? Com a única pergunta: será que foi um lobisomem que a atacou? Lobisomem que eu falo é aquele bicho que estava tentando entrar na minha casa, sabe? E também me pergunto se não é o próprio marido dela, sabe? Aquele homem estranho, silencioso, com cheiro de sangue que estava na minha casa com ela. Seria ele um monstro? O mesmo que ela trouxe para minha casa e o mesmo que ceifou a vida dela? Ah, pelo menos o menininho dela saiu intacto disso. Ele foi levado para a casa de parente, sabe?
e tá fora disso, dessa sombra que pairava sobre os pais. Conto baseado num relato enviado para o canal. E aí, gente, o que vocês acharam dessa história? Temos que tomar muito cuidado com quem colocamos dentro de nossa casa, não é verdade? Olha, ela quis ajudar uma amiga, quer dizer, alguém que ela julgava ser amiga, mas além de ser invejosa, a mulher ainda era mulher de um lobisomem e estava querendo o marido dela, a vida dela, vai entender, né? A inveja tem razões que a própria razão desconhece. E ali que ela quase perdeu a vida, né? É bem pesado. E o que vocês acharam? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E agora, bora de história sobrenatural? E esta é mais uma de Saci. Meu avô sempre soube ler a mata como quem lê a palma da própria mão. Ele era mateiro do Vale do Ribeira, um homem de pele curtida, olhos miúdos e voz que vinha devagar, como se guardasse as palavras em uma bolsa de couro. Ele conhecia cada trilha, o som dos bichos e o tempo que a chuva demorava para atravessar uma folha. Por isso, quando ele saiu sozinho para caçar e sumiu sem deixar rastro, ninguém acreditou que fosse só um desencontro com o destino. Passaram-se 3 dias até que o acharam. Ele estava no meio da mata, cambaleante, com a roupa rasgada e a boca cheia de pó. Veio para casa como quem volta de uma viagem sem mapa, sem saber explicar o percurso. Ninguém conseguiu entender o olhar. Era como se algo tivesse trocado a alma dele por outra, menor e agitada. Médico, padre, benzedeira, ninguém trouxe palavras que fizessem sentido. Ele ficou 3 meses nesse estado. Acordava, andava, dormia, mas tinha a lucidez de quem vive sob uma névoa que não se dissipa. Quando a névoa caiu de vez e ele teve forças para falar, a sua voz veio baixa, só para quem estava por perto. Foi então que ele contou o que a cidade toda passou a sussurrar depois. Eu estava seguindo um rastro, disse ele. Um rastro que não era de bicho e nem de homem. Parecia que algo me puxava para dentro da mata, como se a terra estivesse viva. Era noite, mas o céu ainda tinha um fiapo de luz. Quando percebi, eu estava andando em círculos. A trilha sumia e voltava. O vento parou de conversar comigo. Ele fez uma pausa, olhou para o céu, como se o Saci pudesse ler o pensamento dele e emendou. E aí ouvi a risada. Uma risada fina de menino. Pensei que fosse criança, mas sabia que não era. Era o Saci. Quando pronunciou o nome, a casa cerrou os dentes. Todo mundo ali conhecia histórias de Saci.
das traquinagens e também dos nós nos cavalos. Mas aquilo não era travessura, era perseguição. Meu avô mandou o Saci aparecer e o Saci apareceu. Não foi uma aparição grandiosa, foi um lampejo de maldade bem na beira do ouvido. Uma perna só, o gorro vermelho que parecia acender no escuro. Um cachimbo que soltava fumaça, como quem reclama do mundo. Os olhos, disse o meu avô, eram duas brasas miúdas. E o sorriso não era humano. E ele ficou rindo, debochando, fazendo graça com a minha cara. Meu avô sempre foi um homem de muito pouca paciência. Não era de conversar com o vento e nem de aceitar afronta. Pegou sua espingarda, apontou e atirou. Contou depois pra gente com as mãos tremendo que os 3 tiros que ele deu mudaram a vida dele. O primeiro tiro acertou perto, uma estalada na casca de um jequitibá. O segundo raspou alguma coisa invisível. O terceiro, o velho jurava, pegou. O Saci caiu. Parecia até que a terra havia suspirado de alívio por um segundo. Mas o que veio depois não foi o fim. Foi retaliação. O Saci levantou-se como um torvelinho de folhas secas e pôs o rosto bem perto do meu avô. Fechou o punho e soprou. E foi um sopro que não era vento. Veio como areia fina, preta de cinza, que entrou pelos olhos, pela boca e pela pele do meu avô. Era como se ele tivesse sugado um pedaço do homem que o meu avô era. Depois disso, o meu avô apagou. Voltou dias depois, sem saber como e sem saber o porquê. E o Saci não se contentou com a derrubada. Voltou 1, 2, 3, 6 vezes. Sempre em coragem pequena, em susto mínimo, em riso que ecoa de madrugada. Às vezes era uma cadeira que tombava, às vezes o cachimbo perdido sobre a mesa, às vezes passos na varanda quando todos sabiam que ninguém estava lá. E não ficou só no vovô. O Saci, contou meu pai, passou a visitar os filhos também. Aparecia no quintal, corria pela laje, escondia o pote de café, pipocava o rádio. Era como se a presença tivesse mudado de alvo, de um homem para toda a sua linhagem. Como se a ofensa do tiro fosse uma dívida que precisava ser cobrada em sangue vivo. Em noites mal dormidas, em medos que se enraizaram. Ao redor da lenha acesa, quando eu era criança, escutei mais e mais histórias. Dizia-se que havia mais de um tipo de saci. Uns que só perdem tempo dando nós e brincando com chocalhos. Outros que carregam rancor. Esse é o que perseguia a família do meu avô e não era brincadeira.
Ele gostava de aperto, sabe? Daqueles apertos que dão no peito de madrugada, que amassa o sono, que faz respiração pesada. Quem via de fora nossa casa pensava: ah, é apenas uma casa tranquila. Mas quem morava nela vivia com um grito engasgado na garganta. As noites ficaram longas. A cada crepúsculo, a respiração da casa mudava. Os galhos batiam diferente. O vento tinha uma língua que juntavam as sílabas do nome Saci para brincar com quem escutava, né? E em noites sem lua, era possível ouvir lá de longe uma risada, como se algo miúdo se divertisse ao lembrar-se do último sopro que levou a alma do meu avô por instantes. A história chegou ao fim aqui? Não. Infelizmente, não exatamente. O que aconteceu de verdade foi que o avô morreu de velhice, de um corpo que cansou de lembrar de tanta história, mas a sensação de que algo havia sido deixado em paga ficou. Meu pai diz que depois do funeral viu um vulto pequeno na cerca, girando no ar como que se fizesse nó com uma corda invisível. Olhos de brasa, gorro vermelho como a brasa queimar, riso baixo carregado de êxtase por ter cumprido um troço que talvez só ele entendesse. E então, no silêncio que veio depois, a família aprendeu a não menosprezar as lendas, porque as histórias descobrimos que não são só para assustar crianças à noite, são mapas de perigo. Meu avô ensinou a nunca brincar com o que a floresta guarda. E o Saci? O Saci ficou para a gente contar as histórias dele como advertência. No entanto, se você acha que é só folclore para fazer criança pular da cama, pense duas vezes, porque há manhãs em que o café some, sopros de poeira parecem invadir a casa, e um gorro vermelho pendurado na cerca faz a gente lembrar do que foi. E quando a noite vem sem lua, se você ouvir uma risada fina e o farfalhar de uma perna rápida, não diga que é só imaginação. Diga uma oração. Trave o olho na palma da mão e jamais, jamais provoque o que vive na sombra. Eita! O Saci é uma praga mesmo, não é, gente? Essa história aqui não é minha, aterrorizados. Essa história foi deixada aqui nos comentários, né, dos vídeos do canal por @LuizPintoPereiraGonzalo. E ele é membro do grupo do nosso amigo César, que tem aqui na plataforma um canal também, o canal Fronteiras. E se você ir lá na página vizinha, o Face, você vai encontrar o grupo Aliena Mundi. Lá você vai encontrar muitas histórias de arrepiar. E se por um acaso você for lá se tornar membro, deixe nos comentários que você conheceu a página por Angel Black. Valeu?
E é isso que vocês acharam da história. São tantos casos de saci que arrepiam, não é mesmo? Minha mãe mesmo contava histórias de saci. Ela disse que quando criança, sempre que ela ia na casa de uma amiga, tinha que passar por perto de um calipá. E diz que ela escutava choro. E quando ela escutava esse choro, ela corria. Porque se ela olhasse para trás, ela via o saci chorando. É bem, né? É arrepiante, né? Essa é a palavra. E também perto de onde eu morava tinha um rapaz novinho até que criava cavalos. Mas eu vivia vendo ele bravo cortando a crina dos cavalos e eu ouvia ele falando: "É a desgraça do saci passou por aqui. Pois isso não é trança de gente não, porque não tem como desmanchar." Diz que as tranças que o saci fazia no rabo e na crina dos cavalos não tinha como desmanchar. E isso quando não escutava o desespero dos cavalos à noite, porque segundo o rapaz, o saci ia atentar os cavalos, entre muitas outras experiências que eu já ouvi, né, presencialmente também, vendo relatos que eu prometo estar trazendo sempre aqui para vocês, tá bom? Amigos, antes de começar aqui a ler o relato, quero falar com quem está com criança por perto e quem tem alguns tipos de gatilhos que não continue, pois esse relato vai mexer com as emoções de maneira bem profunda e não é um conteúdo bom para criança, tá bom? Vamos lá? O Círculo da Maldade. O monstro dentro da vida real. Olá, Angel. Estou lhe enviando esse relato como um desabafo profundo, tirando de dentro do meu peito. É uma dor que carrego desde a minha mais tenra idade. Naquela época, éramos eu, minha mãe, meu pai e um irmão. Vivíamos em uma casinha de 2 cômodos de madeira caindo aos pedaços. Mas, curiosamente, era o único lugar que me lembro de termos tido um pouquinho de paz. Eu sempre fui uma criança com uma mediunidade forte. Eu sempre via coisas, ou seja, minhas visões já me acompanhavam. Mas vamos focar na casa seguinte. Mudamos para aquela casa quando eu tinha 8 anos. Meu irmão estava com 5 e a minha irmãzinha caçula tinha acabado de nascer. Caçula na época, depois tive mais irmãos. Com 11 meses de idade estava ela, a minha irmãzinha até então caçula. Meu pai havia conseguido um emprego melhor, tipo um encarregado de turma. Eu tinha que levantar de madrugada junto com a minha mãe. Enquanto eu moía café naquele moinho antigo, ela acendia o fogão de lenha para fazer o almoço. Meu genitor, um homem a quem eu tenho um profundo ressentimento só de lembrar dele, mas cuja a história completa dele, fica para um outro relato. Isso se eu conseguir me segurar. Ele não comia comida do dia anterior, sabe? Minha mãe tinha que levantar todos os dias de madrugada para preparar o almoço dele, sempre fresco,
para que ele levasse para o trabalho na roça. Em uma dessas manhãs, enquanto eu moía o café e a comida estava no fogo, minha mãe saiu para o quintal para pegar um pé de alface. De repente eu ouvi ela rindo. Eu parei o moinho curiosa e fui ver do que se tratava. Ela estava rindo com uma vassoura na mão e segurando o pé de alface na outra mão. Eu olhei para ela sem entender nada e perguntei: "O que foi, mãe?" Ela me entregou aquele pé de alface e começou a varrer o chão. O que ela varria era um círculo perfeito, sabe? Desenhado ali no barro, com o nome dela e o do meu pai dentro. Era desenhado com um pó branco fininho. Ali dentro tinha outras coisas, mas eu não me lembro muito bem. Eu tinha 8 anos, né? A minha mãe estava rindo. Ela disse: "Estão querendo adoçar eu com seu pai ou salgar?" E ela ria e varria aquilo, sabe? Era como se nada tivesse acontecido. E vida que segue. Mas a vida não seguiu, pelo menos não como eu conhecia. O tempo foi passando e as agressões do meu genitor contra ela começaram a aparecer. O que era apenas verbal evoluiu para comparações humilhantes com outras mulheres que trabalhavam com ele. Depois vieram os abusos físicos contra minha mãe e contra toda a família. As agressões crescentes agora eram contra todos nós. O detalhe mais cruel era que, do portão para fora, ele era o homem mais honesto, amável, sabe, um exemplo de pessoa. Na época ele era crente, tocava na igreja e todos o adoravam. Mas quando ele cruzava o portão de casa, algo modificava. Ele virava um demônio, no real sentido da palavra. Eu morria de medo dele. Minha mãe vivia cabisbaixa. Meu irmãozinho, este não ousava erguer a cabeça e apenas a bebê, por ser pequena, parecia não temê-lo tanto. Ele começou a ganhar bem, mas o dinheiro nunca era para nós ali da casa. Eu via os subordinados dele morando ao lado nas casinhas. As casas eram um padrão, sabe? Mas voltando aqui, os filhos dos subordinados comiam comida boa, tinham brinquedos. Mas o meu genitor, mesmo ganhando bem mais em comparação, em contrapartida, gastava o dinheiro. Agora ele não ia mais na igreja. Gastava com bailes e mulheres na rua. E o que sobrava, se sobrava, era para nós. Minha mãe, ainda assim, conseguia tirar alface, couve, chuchu da horta. Horta essa que ele não ajudava a plantar para nos alimentar, mas distribuía para os amigos, tirando da nossa boca para se aparecer para os outros. Eu já estava com 9 anos e quando via agredir a minha mãe, eu partia para cima dele. Angel, eu apanhei muito. Minha mãe chorava
parecia não ter forças para me defender. Ela tinha um medo insano dele. Eu cheguei por algumas vezes, Angel, a me esconder atrás de umas bananeiras que tinha no quintal, junto a alguns pés de café. E lá eu deitava, olhava para o céu e eu sonhava com o dia que ele deixaria essa vida, com o dia da morte dele, sabe? Para que aí nós pudéssemos viver. Pense em uma criança sonhando com a ausência do próprio pai. A humilhação era diária. Levantávamos de madrugada, eu e o meu irmão, para tombar o lixo do mercado da esquina. Lá pegávamos tomates, bananas, mangas, legumes que iriam para o lixo, né? Aliás, que já estavam no lixo. E trazíamos para casa, limpávamos e ele pegava a melhor parte para distribuir para os amigos, amigas dele, como se ele tivesse comprado. Dizia que estava sobrando. Aos 10 anos, o meu corpo se formando e o olhar daquele nojento sobre mim mudou. Não vou entrar em detalhes, pois seria pesado demais e reabriria ainda mais as feridas profundas de minha alma. Basta dizer, Angel, que a minha infância foi roubada ali. E o pior eram as ameaças. Ele jurava ceifar a vida da minha mãe e dos meus irmãos na minha frente. Teve uma vez que ele passou a faca de pesca no meu braço para eu ver o sangue saindo. Passou o dedo no meu sangue, mostrou para mim e disse: é isso que vai acontecer quando eu passar a faca no seu pescoço e no pescoço da sua mãe e dos seus irmãos. Ele dizia que a culpa de tudo que ia acontecer seria minha. E eu, com medo, cedia. Às noites, eu ouvia as brigas dele com a minha mãe. Esse tormento era quase todas as noites. Eu ouvia o choro dela, sentindo o desespero dela. Eu abraçava a minha irmãzinha, que a essa altura já estava com 2 anos, e eu colocava os meus braços em volta da cabeça dela, para que ela não acordasse, para que ela não ouvisse aquilo. Era tudo o que eu conseguia fazer para ajudar a minha irmã. Uma cena me marcou até os dias de hoje. Ele não tolerava sobras no prato. Meu irmão, que talvez tivesse algum probleminha com o paladar, não suportava o gosto do chuchu. Chorando, ele pedia para ele: pai, deixa eu comer só o arroz e o feijão. Eu não consigo comer o chuchu. Com brutalidade, ele tomou o prato da mão do meu irmão e disse: ou ele comia tudo ou não comia nada. Tomou a comida dele, não sei se jogou fora, não me lembro bem. Eu só sei que eu, já mais calejada, né, não tinha esse problema, eu comia o que vinha. Mas aquele dia eu escondi a metade da minha comida no meio da noite, sabe? Eu, achando que estava segura, que ninguém ia ver, fui levar para o meu irmão. E ele viu.
Tomei uma surra terrível e o meu irmão também. Meu erro foi apenas guardar a metade da minha comida para o meu irmão não passar a noite toda com fome. Minha mãe tinha um amor cego. Amor não, um medo cego. Ela não tinha mais forças, acho, para reagir àquelas atrocidades. O desespero no olhar dela era uma coisa palpável, sabe? A gente conseguia sentir. E as coisas só pioravam. Até que um dia, vou dizer aqui, graças a Deus, tudo passou dos limites. É estranho você agradecer a Deus por tudo ter passado dos limites. Mas isso foi a nossa salvação. Por passar dos limites com a gente, né? Ele foi preso. Depois disso, tudo o que ele fez foi revisto, incluindo os abusos comigo. E ele ficou na cadeia por um longo período. Com o tempo, o ódio que eu sentia dentro do meu peito foi se transformando em outra coisa, ressentimento. E hoje eu não lhe desejo mal, desejo até que seja feliz, desde que bem longe de mim e dos meus. Perdoar, gente, não é querer a pessoa perto, é não desejar o mal para ela. Eu vivi com esse ressentimento, raiva, ódio por muitos anos e era como segurar uma brasa acesa na minha própria mão. Eu estava quebrada por dentro, por fora, e a dor na alma era algo inexplicável. Mas eu soltei. Entendi que a culpa não foi minha. Eu era uma criança. Deus é bom. Deus é bom sempre, Angel. As visões que eu sempre tive e que mandarei em relatos para você, essa conexão com o sobrenatural me salvaram, me deram forças e me libertaram. Hoje eu vivo uma vida boa. Essa dor, digamos que sumiu do meu peito. Tenho uma pessoa, aliás, pessoas que me amam e eu também os amo. Minha mãe, coitada, teve mais um filho, né? Dentro do casamento, que eu contaria a história em outro relato para você, Angel. Mas esta nunca foi totalmente feliz. Ela sempre lutou, sofreu na mão dele e depois sofreu na mão de outro marido. Ela morreu cedo, mal ultrapassando os 50 anos. Ela nunca realizou o sonho simples que ela tinha. Ela só queria conhecer o mar, ter um fusquinha branco e uma casinha de tijolo à vista e o chão de vermelhão. Olha que sonho tão pequeno, não, Angel? E ela não conseguiu realizar. Angel, estou lhe contando esse relato. Eu sei que o seu canal é sobre o sobrenatural e o terror, mas vou dizer, para mim, tudo de ruim na minha vida, na vida da minha família, começou naquela manhã, enquanto eu moía o café e a mãe viu aquele círculo branco no chão que ela varreu rindo.
Eu até suspeito que poderia ser sal, açúcar ou até mesmo giz, né? Era um pó fino e branco. E aquele foi o último sorriso verdadeiro que eu vi no rosto dela. Depois eu a vi viver sempre com um medo insano. Medo dele, medo de perder ele e medo de perder a vida na mão daquele monstro. Aqui, Angel, não se trata de lobisomem ou bruxa, mas sim de um monstro da vida real. O monstro que me criou dentro de um círculo de terror. Não sei se ele está vivo ou morto. E, sinceramente, nem quero saber. Que seja feliz. Mas a uma distância onde não possa nem tocar em mim e nem nos meus. Uma distância que eu não preciso vê-lo e nem saber como ele está. Desculpe, Angel, se partes da história são pesadas, mas nem tudo foi contado aqui. Mas foi realmente o que aconteceu, como eu disse. Há muitos detalhes que não couberam, mas vou enviando em pequenos relatos. Beijos para você e para todos os seus aterrorizados. E um aviso, se alguém tiver gatilho, não ouça a história. Eu, só de estar contando aqui, escrevendo para você, chorei horrores. Tive batimentos fortes, como que se por um instante eu vivesse tudo de novo. Mas foi muito bom pôr para fora. Angel, me mantenha no anonimato e sempre que eu mandar pequenos relatos conforme eu for lembrando, eu me identificarei como Fênix, pois mesmo passando por tudo isso, eu renasci. Eu renasci. Aterrorizados, essa história não é apenas de Fênix, codinome Fênix. Tem muitas igual a ela, muitas mesmo, com histórias terríveis, tão quanto. E como ela mesmo disse que aterrorizados, né? Quando pensamos em terror, né, sobrenatural, sempre pensamos, né, só no sobrenatural. Só em lobisomens, bruxas, mas você viu ali que ela diz que tudo mudou desde aquele círculo? Seria uma coincidência, algo que a mente dela se focou? Parece sim que foi feito um trabalho bem pesado para a mãe dela, para o pai dela e para toda a família. Mas aqui, no meu coração aqui, palavras de Angel Black. O trabalho fez a maldade, mas esse homem da história, o genitor da nossa Fênix, era um homem podre, não podre por dentro e por fora. Talvez aquilo só estava adormecido e o trabalho só fez ele mostrar a verdadeira face. Se você tem um relato, um conto, uma história, uma experiência com o sobrenatural e queira compartilhar conosco, envie aqui para o e-mail do canal. Eu ficarei honrada em narrar por aqui. Aterrorizados, deixem aí nos comentários palavras de apoio para a nossa relatante, pois ela sobreviveu a tudo isso e ainda a história dela serve de alerta. Aterrorizado, se você desconfiar que uma família está sofrendo algo parecido, denuncie, mesmo que seja anonimamente, denuncie. Se metam sim, pois muitos casos iguais a esse
Não tem uma fênix que ressurge das cinzas. Muitas vezes não tem escapatória. Tem muitos monstros da vida real por aí, dentro das casas, perto da sua casa. Enfim, fica de alerta. E agora, bora de história sobrenatural? Angel, boa noite ou bom dia, ou seja lá o que for aí do seu lado. Eu sou Nádia e essa história que eu vou contar não é invenção. Aconteceu nos anos 80. Pensa numa roça, Angel. Churrasco de fim de semana, calor, mato por todo lado e, é claro, a famosa pinga artesanal. Naquela época, a cervejinha era luxo para poucos e a gente ia na cachaça, feita lá no sítio, na caipirinha. Era o puro suco do interior de São Paulo. O povo daqui me conhecia. Eu era a Nádia, a brincalhona, mas não era brincadeira de pique-esconde. O meu negócio era pregar peça. E quanto mais pesado, mais engraçado era. Bem, pelo menos para mim. Tava rolando um churrasco enorme na casa dos meus pais. Gente de tudo quanto é canto. Foi quando eu vi uns colegas, o Cássio, a Pati e o Zé, cochichando perto da mangueira. Eles não eram tipo amigos de coração, mas uns conhecidos de farra, sabe? Da cidade vizinha. Eles estavam de tocaia, combinando a escapada. Eles tinham roubado uns apetrechos, um pedaço de fumo de corda, uns punhados de palha seca, um canivete e o isqueiro, chamado de binga, era como a gente chamava naquele tempo. E o principal, 1 litro da pinga caseira, lá da onde meu pai guardava, no alambique dos fundos. O plano era fugir pro meio. Vou usar napier o termo, Angel, porque não era uma plantação de napier para tratar do gado. Era um milharal. Mas como meu pai tinha usado por muito tempo aquele pedaço para plantar napier, nós ainda chamava de napier, porque era o milho. Era a plantação de milho do meu pai. Então eles iam para lá para fumar escondido. Longe dos pais deles, né? E dos meus pais também, pois éramos todos adolescentes. E quando eu ouvi o plano deles, o meu sangue de moleque arteira já ferveu. Pensei comigo mesmo, ah, é? Eles querem emoção? Eu vou dar a eles emoção de verdade. Corri para dentro de casa, para o quarto dos meus pais. Lá no armário, intocado, estava o vestido de noiva da minha mãe. Renda, véu, terror de qualquer noiva, se soubesse o que eu ia fazer. Não pensei 2 vezes. Me enfiei naquele volume branco bufante, arrastando mesmo pelo chão. Peguei um naco de carvão, o carvão da churrasqueira, só que não estava na churrasqueira, né? Estava guardado lá para os fundos. Eu escolhi o mais preto e o mais grosso. E esfreguei na barra, esfreguei na cintura, acabei com o vestido da minha mãe. Depois achei um carmim vermelho que a avó Zilda usava para maquiar a boca. E acabei com o carmim da minha avó também. Passei da altura do peito, pescoço e de longe aquilo parecia sangue. Eu tinha que ser a noiva fantasma, além da que o pessoal ali contava.
Saí pelos fundos, né? Que se a minha mãe me vê com o vestido dela naquele estado, ai, ai, ai. E rumei para onde eles tinham ido. O napiei, como nós falávamos, para a plantação de milho. Bem, vou explicar aqui a arquitetura da coisa. O milharal era plantado em 5 fileiras e um vão, 5 fileiras e um vão e assim sucessivamente. Eles estavam no segundo vão, sentados no chão de terra. O cheiro da palha seca misturado com de pinga e fumaça. Cheguei por trás, arrastando o vestido, sujo de carvão e carmim. E falei bem assim, Angel. A noiva, ela voltou para buscar o noivo dela. E aí berrei, com a voz toda esganiçada. Foi uma gritaria, Angel. Gritos de puro pânico. Eles pularam, gritaram, quase derrubaram a garrafa de pinga. O Cássio, esse quase infartou, ele era muito medroso. E quando me reconheceram, todos nós desabamos na risada. Eu tirando o véu e eles me xingando de tudo quanto é nome. Fiquei por lá com eles, rindo, fumando paieiro e dividindo a pinga. O humor da pegadinha passou e ficamos os 4 num silêncio abafado. Era uma noite sem lua, densa. O único brilho vinha do isqueiro quando alguém riscava para acender um cigarro, ou paieiro. Foi quando o Zé, ele viu primeiro, se eu não me engano. Ele estava de costas para a plantação de milho, mas o vão onde estávamos permitia que a gente enxergasse o carreador de fundos. A estrada de terra que ligava as propriedades. O Zé paralisou. Gente, olha lá atrás, no carreador. Não era a luz de um farol, nem uma lanterna. Podemos ver alguém no meio da escuridão, em movimento lento. Uma figura parecia que vinha cambaleando. Primeiro a gente achou que era um bêbado voltando para casa, mas o jeito de andar era muito grosseiro. A Paty agarrou no meu braço com tanta força que eu senti a unha dela fincar na minha pele. O que é isso, Nádia? É outra de suas brincadeiras? Não, não. Eu juro por Deus, respondi com a voz sumindo. A pinga, o cigarro, o riso histérico de minutos atrás, tudo secou na nossa garganta. O que vimos a seguir, Angel, nunca mais saiu da minha cabeça. É o tipo de coisa que hoje em dia, né, em pleno 2025, você vê no cinema. Mas naquela época era a materialização do horror mais cru. Sim, a figura parou no carreador. A gente só via a silhueta, mas o que aconteceu em seguida pareceu iluminar os nossos olhos. Ou nós já estávamos com a vista acostumada com o escuro, né? Mas vimos aquele monstro de um jeito doentio. Não era, Índia, uma pessoa cambaleando. Se tratava de uma transformação, uma metamorfose. Era algo que parecia gente, meio curvado, as roupas rasgadas. De repente começou a se contorcer. Ouvimos os gemidos baixos, profundos, que logo se tornou rosnados roucos. A pele, Angel, juro por tudo que é de mais sagrado no mundo. A pele dele começou a rasgar,
como se o corpo estivesse pequeno demais para o que estava dentro. E saíam, Angel, pelos grossos, pretíssimos, horríveis. A carne se desfazia, o sangue escorria misturado com uma gosma estranha e o corpo inchava, ficando parrudo, monstruoso. As pernas entortaram, os braços alongados e o crânio. Bem, o que aconteceu com o crânio eu não consigo descrever com palavras. A coisa parou, agora parecendo um bicho enorme, meio homem, meio lobo. E então, Angel, ele levantou a cabeça. E a cabeça era de lobo, de cachorros. Entre lobo e cachorro, algo assim. Mas com um formato que parecia ter estourado o rosto humano de antes. Bem, pelo menos é assim que a gente entendeu a coisa que nós vimos. O bicho nos encarou, atravessou a distância do carreador do vão. Os olhos dele brilhavam vermelhos, como brasas no escuro. Foi o suficiente. Não houve coragem, não teve nenhum curioso no bando. Houve só o instinto animal de sobrevivência. Correr. Correr como se não houvesse amanhã. Bem, se não tivéssemos corrido, talvez não tivesse o amanhã mesmo. Eu corria na frente, desengonçada, com aquele vestido de noiva, que agora estava todo sujo de terra, fora o carvão e o sangue falso, né? Eu enroscava a perna no vestido, caía, o Cássio e o Zé me puxavam para cima, a Pati chorava, soluçava, ficava sem ar, uma loucura. Chegamos em casa, entramos pelos fundos, é claro, né? Parecia 3 fugitivos e uma noiva saída de um pesadelo. A movimentação nos fundos fez minha mãe acordar. Nessa altura do campeonato, o churrasco já tinha acabado, porque tarde para o povo de lá era 10 horas da noite. E ela veio até a cozinha com o rosto amassado de sono. Mas a visão que ela teve da gente ali, pálidos, suados, tremendo, e eu vestida de noiva ensanguentada, fez ela gelar. Ela não gritou, só agiu. Nos deu água com açúcar, sabe? O famoso calmante da roça, e nos fez sentar. Bom, meus amigos posaram em casa naquela noite, mas antes disso, ninguém conseguia falar nada. A gente só tremia. Senti que eu não escaparia. O vestido, o vestido. Depois de nos dar água com açúcar, acomodar os meus amigos, ela olhou para mim e disse: Nádia, Nádia. Disse isso com a voz bem baixa e fria, me olhando da cabeça aos pés. Você vai tomar uma surra que não vai esquecer mais. E a surra veio, Angel. Depois tive que lavar o vestido, mas isso é outra história. E a surra, essa foi merecida. Mas o castigo físico do estrago do vestido não foi a pior coisa que me aconteceu. Depois, no meu quarto, quando eu já estava jogada na cama, assustada, depois de tomar um copo de água com açúcar, de tomar uma coça da minha mãe, aí ela sentou do meu lado e disse: Menina, você é brincalhona demais. Você assustou os seus amigos com essa história da noiva. Ela respirou fundo, Angel. Fez uma pausa e o olhar dela mudou assim, de uma hora para outra. De raiva para um tipo de medo genuíno, sabe?
Aí ela continuou: mas vocês viram algo de verdade, viu? E tomem cuidado, aquela coisa no pasto. Além da lenda da noiva aqui nessa região, filha, tem uma coisa que não tem nada de lenda: um lobisomem. E ele anda por aí, atacando o gado dos vizinhos. E o povo só não fala abertamente, pois tem medo. Angel, o lobisomem. Um lobisomem. Eu que vivia pregando peças em todo mundo, havia esbarrado no que era real. Depois disso, meu humor mudou. As brincadeiras acabaram. Eu não ria mais com tanta facilidade, porque eu vi. Eu vi a carne se rasgar e a cabeça de lobo aparecer. E o final? O final ainda é mais assustador, Angel. Você não perguntou, mas eu vou dizer quem era o lobisomem. Com o tempo, a história se espalhou e descobriram: o lobisomem era o compadre Aristeu, compadre do meu pai, um homem que a gente via todo domingo. Na missa, ele tomava café na nossa varanda. Ele era um homem gentil. Mas isso, Angel, é uma parte que meu pai me proibiu de contar. Mas quer saber um segredo? Fica para o meu próximo relato. Talvez vou falar com o meu pai. E obrigado pelo espaço, Angel. Se meu pai me der permissão, a gente se fala. Gente, o compadre, essa aí tomou na tarraqueta, não usou uma lenda para assustar os amigos e mal ela sabia que ela ia dar de cara com o lobisomem. E aí, o que vocês acharam da história de hoje? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E agora, bora de história sobrenatural? Olá, está online, Angel? Brincadeira, tudo bem com você? Tudo bem com os aterrorizados? Olha eu aqui de novo, né? Vim contar para você a segunda parte do relato. Aquela história da minha juventude nos anos 80. Sou a Nádia, a rainha das pegadinhas, e que viu o lobisomem no milharal, você lembra? Lembra que eu falei que o meu pai não me deixaria contar quem era a besta que vimos? Bem, depois de muita conversa, de ponderarmos os prós e os contras, ele concordou. A única condição que ele pediu foi que eu mudasse o nome das pessoas para que os familiares não sejam ligados aos fatos, entende? Mas aqui só entre a gente, né, Angel? Vou manter os nomes, pois eu já tinha mudado e fica mais fácil, né, para você. O que importa é a verdade do medo, e essa é real. Eu parei de pregar peça, Angel, como eu tinha falado. Parei totalmente. Eu olhava para o mato e sentia um frio na barriga. O terror não era mais uma brincadeira. Mas o que me fez mudar de verdade, Angel, não foi a surra que a minha mãe me deu e nem o susto naquela noite no milharal. Foi o que aconteceu depois. O meu pai, o homem mais cético que eu conheci, começou a duvidar da própria sombra. Eu via o medo nos olhos dele. O mesmo medo também nos olhos dos vizinhos. Os ataques às criações estavam frequentes e
todos fazíamos a contagem das luas cheias, esperando o próximo ataque da fera. Deixa eu explicar aqui. É que os ataques aconteciam apenas em noites de lua. No restante do mês reinava a paz, entendeu? Por isso. Então, a gente começou a observar quem sumia ou quem ficava estranho na roça, Angel. E batata! 2 homens apareceram. E esses 2 homens chamavam muita atenção. O primeiro era o compadre Aristeu. Eu disse no final do primeiro relato, lembra que descobrimos que o lobisomem era o Aristeu? Mas essa não é a história toda. Então, voltando aqui ao relato, Angel. Primeiro foi o compadre Aristeu, padrinho do meu irmão. Ele sumia da roda de pinga lá da varanda. Pinga, café, truco, entende? E ele aparecia depois, nos dias seguintes, com arranhões fundos nos braços. Ele dizia que era galhos no mato quando ele saía para caçar ou para pescar. Mas as marcas eram profundas demais. O segundo era o Juvenal, que era compadre do Aristeu, como irmão, sabe? Unha e carne. Um homem enorme, parecia um urso, um brutamontes mesmo. Ele não sumia assim que nem o Aristeu, mas nas noites de lua cheia ele ficava doente. Tinha febre alta, tremia, se trancava em casa. O povo da roça só dizia que ele andava com uma visagem nas costas, sabe? Que algum encantado estava montado nele. E a tensão era palpável, Angel. Cansados de tanto prejuízo e do medo constante da lua cheia, Angel, meu pai e os vizinhos montaram uma tocaia no milharal. Não era para matar a fera, mas para confirmar quem estava por trás da lenda. Quem fere um lobisomem, né, conforme diz, revela a identidade do homem. Ou seja, se fazer um machucado no bicho, o homem que vira o bicho vai aparecer machucado no outro dia. Bem, era a lenda, né? E a gente queria tirar a prova. A gente não, né? Os adultos lá, os homens. Bem, naquela madrugada, eles conseguiram atingir o bicho. O bicho deu um urro que parecia que ia rachar o chão. E a fera fugiu ferida na pata. Manquitola, manquitola, manquitola. No dia seguinte, Angel, o Aristeu não apareceu no armazém. Aí, o meu pai foi até a casa dele. Meu pai foi sozinho. Ele voltou para casa e estava pálido, Angel. Pálido, 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 igual um papel. Ele sentou na varanda, coçando a cabeça, tremendo. Não disse uma palavra até o anoitecer. Parecia que o homem estava catatônico. Ou catatônico, Angel, não sei como que escreve isso. Então ele me chamou e disse: Nádia, minha filha, vem cá, Nádia do céu. Senta, minha filha, eu tenho que falar com você. Eu sentei, né? Aí ele esbugalhou um olho para mim e disse: Filha, o compadre Aristeu tá de cama, tá com a perna inchada, com buraco. Você não tava louca, minha filha. Louco foi eu de não acreditar. E o compadre Aristeu é o lobisomem, filha.
O compadre Aristeu, pai! O Padim Aristeu! Lembrando que o Aristeu, ele era padrinho do meu irmão, mas todos nós chamavam ele de Padim. O terror tinha um rosto, e um rosto que a gente via todos os domingos na missa e todas as sextas e sábados na varanda da minha casa. Tomava pinga com meu pai. Era lá de dentro, ele era um senhor baixinho, barrigudo, tão gente boa, dava doce pra gente. Fato é que o Aristeu sumiu da cidade pouco tempo depois. Foi levado por uns parentes distantes, humilhado e doente. Ele não tinha mais coragem de olhar na cara dos amigos. E nós pensamos que a maldição tinha ido com ele. Ledo engano, Angel. Mas o que aconteceu foi muito diferente. Lembra do Juvenal? Vamos falar dele aqui agora. O que aconteceu com o Juvenal, Angel, foi o que me destruiu de verdade no final das contas. Lembra que eu disse que ele era o grandão, que ficava sempre doente em noites de lua? Descobrimos a verdade. O que ele sentia, na verdade, era uma dor de maldição também, assim como o amigo. Ele estava herdando a maldição. O povo descobriu que o lobisomem, o Aristeu, tinha mordido ele no ombro em uma noite de fúria. Digamos que ele chegou na casa e o Aristeu estava se transformando. Ele tentou conter o amigo, né? Visto que ele era grande e forte. Além do Aristeu escapar e correr para a mata, o mordeu, pois estava cego pelo ódio da maldição, né? E mordeu bem fundo o ombro do Juvenal. Ele, que era forte, feito um urso, começou a definhar. A maldição, se é assim que se chama isso, começou a se manifestar nele de um jeito bem mais lento, porém cruel. O horror ia se espalhando aos pouquinhos, Angel. E ele era um homem forte demais para ceder. E ele não cedeu, Angel. A cada lua cheia ele piorava, mas o Juvenal, mesmo definhando, resistia. Precisavam amarrar ele num paiol, sabe, onde guarda sementes? Um paiol reforçado. Toda lua cheia era um sofrimento sem fim. Meu pai e mais alguns peões das redondezas ajudavam a contê-lo. Eles acorrentavam ele dentro do paiol e enchiam o paiol de tranca. E posavam 2 homens armados com arma de sonífero caso ele saísse. Era sofrimento demais. Todos sabiam da maldição. Mas o Juvenal era uma pessoa muito boa, assim como o Aristeu. Então, eles não tinham culpa, né, de estarem amaldiçoados. E foram assim várias luas cheias, Angel. O sofrimento era desumano, se escutava os gritos dele de longe.
Mas chegou uma hora que ele não aguentou. Em um dia que antecedia uma noite de lua cheia, todos ali das redondezas escutaram um barulho. Pá! Pá! 2 disparos secos. Quando meu pai e os vizinhos arrombaram a porta da casa do Juvenal, encontraram ele caído. Ele segurava um 38 na mão e estava com a cabeça arrebentada. O Juvenal mal sabia escrever, frequentou acho que até a 2ª série do ensino fundamental. Mas com aquela letra torta, cheia de erros de ortografia, ele tinha escrito do jeitinho dele um bilhete final que dizia assim: aos meus amigos, antes de machucá-los, prefiro ir desse mundo. E é aqui, Angel, que a história dos monstros acabou. Aristeu foi embora e não sabemos o que aconteceu com ele. Espero que não tenha sofrido muito. Mas o Juvenal, antes de ferir a primeira pessoa, ele preferiu dar cabo na própria vida. Este é meu relato, Angel, da Nádia, a menina que pregava peças em todo o mundo e que não acreditava nas lendas e que deu de cara com um lobisomem e depois descobriu que eram 2. Eu, hein? Beijos, Angel. Forte abraço para você, né? Para todos os aterrorizados também e até a próxima. Tenho mais relatos, hein? Aguarde. Tá bom, hein? Vou aguardar. E aí, aterrorizados? Foi inesquecível para ela, não, essa experiência, visto que aqui, nesses relatos, os lobisomens não eram de todo mal. Visto que o segundo, né, o Juvenal, ele nem chegou a se transformar, acho que completamente, pelo que vimos aqui, né? Ele deu cabo da própria vida. Bem triste, né? E aí, ficou até o final do vídeo? Você mesmo aí, ó, que não é inscrito, gostou do meu trabalho? Então, seja bem-vindo ao canal Angel Black Contos de Terror. Se inscreve aí, vai. Vem para minha alcateia, você também vem. Ficarei muito feliz de ter vocês por aqui. Peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar um like, sem compartilhar o vídeo e também ativar as notificações do canal, né? Assim você não vai ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Aterrorizados, tem novidade aqui no canal. Lembra que eu falei para vocês? Vocês aí que compram na Shopee, vocês aí que compram pelo Mercado Livre, agora podem entrar aqui pelo canal Angel Black Contos de Terror, fazer as suas comprinhas por aqui e continuar vendo o vídeo, vendo a live, vendo a estreia. É muito legal, não é? Então, pensem bem, tá? Sempre que vocês quiserem comprar algo, que muitos compram no Mercado Livre ou na Shopee, entra aqui pelo canal, é novidade, vocês vão estar ajudando o canal fazendo isso. Falando em ajudar, dar aquela força para o canal, vocês também podem fazer isso hypando o canal. Vocês têm 3 hypes grátis por semana. E eu ficaria muito honrada se você usasse seu hype comigo. E se você puder, também pode estar contribuindo com um superchat, um super stickers. E valeu demais se você assistir gravado depois da estreia. Mas se você não puder,
hypa o canal, deixa o like, compartilha. E quando for fazer suas comprinhas na Shopee ou no Mercado Livre, lembra aqui do canal Angel Black Contos de Terror, tá bom? Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye, bye!